Depois de tanta treta e notícia ruim sobre a importação da China, a gente tem uma novidade muito boa e muito relevante sobre o programa Remessa Conforme, que a gente odeia, mas infelizmente está aí e não tem muito o que fazer. Basicamente, o governo publicou um relatório dizendo que ele precisa manter a isenção do imposto de importação nas compras abaixo de $50. Deixa o seu like, se inscreve se você for novo aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com teus amigos, nos grupos aí de importação, porque o que eu vou te contar hoje é uma informação muito interessante e que eu tenho quase certeza que você vai gostar. Salve galera, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha. Hoje eu vou te contar uma parada aqui que eu achei muito legal, apesar dos problemas que o Remessa Conforme e a importação possui. É inclusive uma coisa que eu comentei com vocês na semana passada, porque assim, não sei se vocês estão sabendo, mas tem várias organizações aí do comércio nacional que estão fazendo uma pressão enorme no governo para acabar com a isenção de $50. Tanto que no vídeo que eu postei na semana passada, eu expliquei essa história para vocês. Eu acho que é CNI, CNC, são os órgãos ali do governo que estão fazendo essa pressão, entraram novamente com um pedido no STF para acabar com essa isenção. E uma coisa muito curiosa é que essa pressão deles utiliza como base um negócio que na verdade não é base. Eles pegam um relatório lá de 2022, uma análise que foi feita até o ano de 2022 para poder dizer que essa isenção não funciona. Sendo que, como todo mundo sabe, o Remessa Conforme passou a valer em 2023. Então, tipo assim, eles ficam utilizando um peso e duas medidas para forçar uma coisa que não tem nada a ver. A grande questão é que hoje, dia 23 de janeiro de 2024, saiu o segundo relatório do Remessa Conforme, do programa do governo. Para quem não sabe, todo programa que o governo faz, seja ele bom, seja ele ruim, ele sempre passa por relatórios e algumas análises justamente para ver se aquele programa continua, se ele sofre alterações, se ele acaba ou qualquer coisa assim. E o site J, que é uma fonte bem confiável, obteve acesso a esse relatório. Eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo para vocês a fonte do nosso vídeo, né? E a fonte, digamos que oficial, que é o próprio relatório lá no site do governo. Olha que informação interessante. De acordo com o relatório bimestral do programa Remessa Conforme, 83,78% das remessas ao Brasil foram registradas, ou seja, foram importadas através do programa Remessa Conforme. Esse é um número muito expressivo, muito relevante. A matéria diz que, apesar de já contar com a habilitação das principais empresas de comércio eletrônico, o segundo relatório bimestral do programa Remessa Conforme recomendou a manutenção da alíquota zero nas importações de até $50. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara para você que está assistindo. O termo manutenção aqui se refere, digamos que, a manter a alíquota zero. Eles não estão falando de manutenção no sentido de mudança, de acabar com a alíquota zero, tanto que mais abaixo na matéria vocês vão ver isso em outras palavras. No bimestre entre outubro e novembro de 2023, de 30,2 milhões de encomendas, 23,6 foram registradas, né, pela DIR, que é aquela declaração de importação de remessa. Esses 23,6 milhões estavam dentro do programa Remessa Conforme, o que corresponde a quase 84% do total de remessas que entraram no Brasil. O documento diz que, apesar de já haver uma base de dados maior do que a do período anterior, identifica-se que ela ainda não é suficientemente representativa para permitir uma avaliação substancial e abrangente sobre modificações na alíquota aplicada às importações amparadas pelo programa Remessa Conforme, seja pelo tamanho da amostra disponível, 13,24% do ano de 2023, seja pelo tempo de operacionalização do programa, que se iniciou em agosto, mas teve a sua primeira declaração registrada apenas na última semana de setembro. Pelos motivos expostos acima, propõe-se a manutenção, ou seja, o mantimento da alíquota atualmente vigente para remessas abaixo de $50 americanos, amparadas pelo programa Remessa Conforme,
para que se possa melhor avaliar os efeitos da estratégia adotada em relação à política tributária para remessas internacionais, completa o material da Receita. Aí a matéria fecha a questão que eu já falei no vídeo para vocês, né, que essa questão de alíquota zero do programa Remessa Conforme é um dos temas mais polêmicos do atual governo. Apesar de ter constado como fonte de receita no orçamento, até agora nenhuma medida foi adotada, e a indústria e o varejo nacionais são completamente contra a alíquota zero e já foram até o STF para tentar modificar essa isenção. Eu acho que isso aqui já ficou bem claro, mas para quem ainda não entendeu, esse documento do Remessa Conforme mostra que, diante da situação atual da importação, do período de funcionamento do programa e principalmente do volume de remessas que chegaram através do programa Remessa Conforme, eles estão dizendo que agora não existe necessidade, viabilidade, nem qualquer condição que necessite a mudança, né, ou seja, uma modificação nos termos do Remessa Conforme. Basicamente o que o documento diz é que a base de dados que eles possuem, apesar de já ser uma base de dados relativamente grande, ela ainda não é suficiente para avaliar qualquer tipo de modificação nas alíquotas propostas pelo programa Remessa Conforme. Eles precisam de mais tempo, de uma base de dados maior, provavelmente de um volume maior de encomendas vindas da China, tanto passando pela fiscalização do Remessa Conforme, como também de encomendas que não vão entrar no remessa. Essa é sim uma notícia interessante e relevante, porque a gente sabe que todos os produtos atualmente que estão sendo importados fora do Remessa Conforme estão sofrendo com taxas. Eu digo isso pela minha experiência, a experiência do Ronde, a experiência do Jeff. Inclusive a gente tem alguns produtos aqui no canal que a gente mostrou para vocês que foram importados e a gente precisou pagar taxa, mas eles estão na lojinha do canal mais baratos do que você pagaria para importar e pagaria ali 92% de imposto. Eu vou até deixar o link da lojinha na descrição para vocês. A minha lojinha, a lojinha do Ronde, tá cheia de produtos legais. A gente tem projetor, tem monitor portátil, tem notebook, tem muito produto interessante, produtos que geralmente são mais caros para você importar e muitos deles possuem ali um imposto embutido. Mas tudo isso que eu mostrei aqui não significa que o problema da importação acabou com relação a essa isenção, né, até $50. Pode ter certeza que todos esses programas, fundações, associações relacionadas ao comércio do Brasil vão manter essa pressão gigante, além das próprias lojas nacionais, né, vão fazer uma pressão gigante no governo para acabar com a isenção do imposto de importação até os $50. Pelo menos pelo que a gente sabe até agora, os estados, né, no caso Minas, São Paulo, Rio e tantos outros, eles não estão desse lado, eles apoiam que o Remessa Conforme continue do jeito que tá, porque a gente sabe que esses estados estão arrecadando horrores com o ICMS que chega automaticamente nos cofres dos estados diretamente pelo programa Remessa Conforme. Se você importar um negócio hoje que custa R$100, você vai pagar R$20 de impostos, né, R$20,48, que é a alíquota do ICMS, e esse imposto não vai para o governo federal, ele vai para os estados, no caso para o estado para onde você está importando, para onde você mora. Mas eu quero saber de você que está assistindo, você ainda está importando produtos abaixo de $50 ou você está com medo de importar, está parando de importar? Eu tenho importado muita coisa realmente abaixo dos $50, mas acima disso eu não tô comprando. Eu tô com um monte de encomenda fora do Remessa Conforme parada até hoje, e tem alguns produtos, igual por exemplo essa Power Bank aqui, que apareceu no último super unboxing de importados, que eu comprei fora do remessa e tomei uma taxa absurda, eu tomei mais de 100% de taxa nela. Assiste o vídeo do card aqui em cima para que você veja o unboxing dela e entenda por que eu paguei o imposto, sendo mais de 100% do valor. Era melhor eu recusar o objeto e esperar ele voltar para a China do que receber, mas enfim. Aqui também tem uma outra Power Bank que também estava fora do Remessa Conforme e também tomou uma taxa absurda. Então assim, fora do remessa por agora a gente não está recomendando, mas eu quero saber se você que está assistindo tem comprado produtos no Remessa Conforme. A notícia boa é que pelo menos por enquanto a isenção, né, dos 60% de imposto de importação continua, mas a gente não sabe até quando. Se esse relatório que eu mostrei para vocês é um relatório bimestral, provavelmente daqui a 2 meses a gente vai ter mais um relatório, e nesse novo relatório a gente pode sim ter algumas mudanças na alíquota, mas vai demorar aí alguns meses. Basicamente esse foi o vídeo de hoje, um vídeo informativo só para trocar ideia com vocês sobre essa situação atual da importação, que eu vou ficando por aqui. Aquele abraço para geral, valeu!